Olá pessoal, meu nome é Douglas e durante toda a minha vida aqui neste mundo, durante todo o tempo que resta de minha peregrinação, até eu completar a minha carreira, eu tenho que olhar firmemente para o Senhor Jesus, porque além de ele ser o consumador, o autor e consumador da minha fé, ele é o meu exemplo. Eu tenho que olhar a ele, eu tenho que olhar para ele para poder praticar o que eu vejo nele. E ele fez muitas coisas para que hoje eu possa fazer também. E se eu fizer isso, eu vou me dar bem. Eu vou estar fazendo algo que ele aprova, algo que ele concorda. E isso vai trazer para mim bons resultados, uma boa consciência. Vai me fazer ser irrepreensível, sem mácula, sem nenhuma perversão na minha vida. Não vai existir nenhuma perversão na minha vida se eu seguir fielmente, de forma obediente e sincera, o exemplo que o Senhor Jesus me deixou para eu seguir os passos dele. É assim que a minha vida em Cristo vai prosseguir. Vai se separar do que não é certo. Vai se separar do que é errado. Então, eu tenho que me esforçar diligentemente para fazer isso, com perseverança, com dedicação, porque eu sei que se eu fizer alguma coisa errada, isso vai de certa forma fazer com que a minha própria consciência possa me arguir de que eu fiz algo errado. Assim, se eu fizer algo errado, as pessoas terão razão em dizer alguma indignidade a meu respeito, porque eu não procedi de acordo com o exemplo do Senhor Jesus. Eu falhei, eu fracassei, às vezes até de propósito, por minha própria vontade, eu fiz coisa errada. Mas eu não posso fazer isso, em tempo algum. Eu tenho que me purificar desse erro, eu tenho que cair em si, cair na real, e me esforçar ao máximo para viver para o inteiro agrado do Senhor Jesus sempre. É assim que tem que ser. Não posso fazer nada que seja contrário a isso. Porque fazer algo contrário a isso é errar, é tropeçar, é cair. E às vezes o meu mau procedimento faz outras pessoas tropeçarem também. E aí eu vou me prejudicando cada vez mais. E além de me prejudicar cada vez mais, prejudico outras pessoas também. Porque se eu olho para o Senhor Jesus para seguir os exemplos dele, a minha prática tem que ser exemplar para outras pessoas também. É assim que tem que ser. Mas se eu faço algum procedimento mal e errado, alguém com razão vai me apontar o dedo. Vai dizer alguma indignidade a meu respeito. E eu, infelizmente, vou ter que dizer que a pessoa está certa, porque ela viu o meu procedimento errado. Então, é necessário entender isso hoje, que nós não podemos, em tempo algum, praticar coisas erradas, mesmo que pareçam certas, porque a inversão de valores hoje leva muitas pessoas a praticarem algo errado pensando que é certo, porque vai na onda dessa inversão de valores e se esquecem daquilo que o Senhor Jesus começou a fazer e ensinar, que são as práticas perfeitas para a sua e a minha vida serem irrepreensíveis, porque milhares e milhares de pessoas hoje são repreensíveis. Elas são repreendidas por práticas erradas que elas cometem. E muitos, por causa disso, cometem crimes, são presos e sofrem as consequências do seu erro. Então, nós não podemos agir assim. É necessário termos um santo procedimento. Temos um procedimento exemplar.
de forma que o nosso modo de falar, de pensar e de agir esteja de acordo com o exemplo que o Senhor Jesus deixou para nós seguirmos os passos dele. Tem que ser assim. Porque ele mesmo disse: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Essa perfeição tem que existir. As pessoas têm que ver o nosso procedimento perfeito, para que elas glorifiquem a Deus. É assim que tem que acontecer. Então, o Senhor Jesus nos deixou exemplos de práticas para podermos fazer igual ao que ele fez. Hoje, no século XXI, tem que ser assim. Não podemos nos desviar dessa verdade. Temos que vivê-la, praticá-la, exercê-la, dia após dia, com responsabilidade, com eficiência, com prudência. É isso que ele quer. Ele quer ver em nós integridade e inteireza de coração sempre, para que possamos viver no meio dessa geração corrupta e pervertida como sinceros filhos de Deus inculpáveis. É assim que tem que ser. E só iremos conseguir fazer isso se praticarmos os exemplos do Senhor Jesus que ele nos deixou para seguirmos os passos dele. É assim que tem que ser. Então, é assim que nós devemos praticar. Por isso eu vou ler aqui três textos aqui que mostram o que o Senhor Jesus fez e que hoje nós devemos fazer também. O primeiro texto está aqui no Evangelho segundo João. Evangelho segundo João, deixa eu achar aqui. Evangelho segundo João, versículo... aqui. Eu vou ler aqui, no Evangelho segundo João. Está escrito assim: vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente, sozinho, para o monte. Então, quando aquelas pessoas viram o milagre que o Senhor Jesus fez, eles queriam arrebatá-lo e proclamá-lo rei. Mas já existia um rei naquela época. E ainda existia o governador romano ali. E, é claro, o imperador romano, que dominava Israel naquela época. Então, quando o Senhor Jesus viu que queriam proclamar o rei, ele saiu daquele, ele fugiu. Ele se retirou, porque ele não queria isso para a sua vida. Porque o rei, ele tinha poder político, econômico e religioso naquela época. Assim acontecia com o imperador de Roma, assim acontecia com o rei que estava em Israel naquela época. Então ele não queria isso, porque ele não veio para fazer isso. Ele não veio para se tornar o rei de Israel naquela época. Ele não queria exercer as funções que o rei tem que fazer. Ele não veio para cumprir esse mandato. Ele veio para cumprir o mandato de Deus, do Pai, ao qual ele cumpriu de forma fiel e obediente até a morte de cruz, como está escrito. Então ele não queria se envolver nessa questão de ser rei. E hoje eu vejo muitas pessoas, mesmo entre nós, caindo nessa questão, se envolvendo com política, se envolvendo em cargos políticos, vereador, deputado federal, deputado estadual, presidência, enfim, prefeitos. Será que isso é certo? O Senhor Jesus nos chamou para isso? Ele nos deu exemplo para se envolvermos com questões políticas ou cargos políticos? Eu acho que não. Porque ele não nos chamou para isso. Ele nos chamou para fazermos outras coisas
muito mais importantes, muito mais superiores do que cargos políticos. Esse é o exemplo que ele deixou para as nossas vidas. Então nós devemos fazer igual ao que ele fez, e não ao contrário. Porque muitos, infelizmente, daqueles que até então eram evangélicos e que se envolveram com política, muitos deles se envolveram em corrupções, em casos de corrupções, foram presos, perderam seus mandatos. A moral deles foi estragada por essa prática em que eles se deixaram envolver. Porque o esquema político, o sistema político hoje está totalmente corrompido. Não há espaço mais para ninguém honesto nesse esquema político. Nessa engrenagem política não existe mais isso. Está tudo corrompido. E aqueles que entram lá podem até tentar resistir um pouco, mas eles acabam cedendo às pressões, às tentações dos esquemas fraudulentos e acabam se envolvendo em corrupção. Essa é a realidade. E o Senhor Jesus não quis participar disso. Cabe a você hoje também não participar desse tipo de coisa, porque com certeza você vai se prejudicar com isso. E a sua vida espiritual vai cair em ruína e perdição. É isso que você tem que entender, se conscientizar. Eu também tenho que me conscientizar disso para nunca, em tempo algum, me deixar levar por essa hipótese de me envolver com política. Não é isso que nós devemos fazer. Então, agora eu vou ler aqui um texto também que está aqui no Evangelho segundo Lucas. Deixa eu achar aqui o texto rapidinho. Aqui achei. O texto diz assim: Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Esse era o caso do homem que pediu para que o Senhor Jesus ordenasse ao irmão dele que repartisse com ele a herança. E Jesus disse: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então o Senhor Jesus pergunta isso para ele. Por quê? Ele não veio para ser juiz ou partidor. O Senhor Jesus não veio para se envolver em questões litigiosas, de herança, de casamento, de qualquer outro tipo de coisa. Ele não veio para ser juiz ou partidor entre ninguém. Então, nós devemos entender isso também. Ele deixou esse exemplo porque o mandato dele, dado por Deus, não era para fazer essas coisas. Não era para se envolver com essas questões terrenas, efêmeras e passageiras, que as pessoas ficam querendo se envolver nessas coisas terrenas, se preocupando com coisas terrenas, se envolvendo em negócios dessa vida. Nós devemos satisfazer aquele que nos arregimentou, fugindo dessas questões que nos envolvem em negócios dessa vida. Isso o Senhor Jesus nos deu exemplo para praticarmos o mesmo hoje. Tem que ser assim. Nós não podemos se envolver nessas questões que são terrenas. Nós devemos se envolver em questões espirituais, na pregação do Evangelho, na santidade, na sinceridade. Para que possamos viver para o inteiro agrado do Senhor Jesus, temos que praticar o que ele praticou. É assim que devemos ser. Se fizermos isso, estaremos bem. Então ele deixou isso aqui, para que hoje nós não possamos mais cair nesse engano. Porque isso é um engano. Isso tira de você a oportunidade de estar fazendo algo sério e importante, praticando o novo mandamento, pregando o Evangelho, tendo uma vida exemplar, simples, por causa
do ensinamento do Senhor Jesus. Então, nós devemos entender isso hoje. Esse é o exemplo que ele nos deixou. É hora de praticarmos igual em nossa época hoje, no século XXI, tem que ser assim. Então, o terceiro texto que eu vou ler aqui está no Evangelho segundo Mateus. Evangelho segundo Mateus. Deixa eu achar aqui rapidinho. Evangelho segundo Mateus. Está escrito assim. Responderam, de César. Então lhes disse, dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então, aqui o Senhor Jesus separa o que é de César, era o imposto. Dai a César, dai o imposto a César, porque o imposto é dele. E dai a Deus o que é de Deus. O que nós devemos dar para Deus é o nosso louvor, nossa adoração, nossa vida, corpo, alma e espírito. Nós devemos dar para Ele toda a honra devida, toda a glória devida ao seu nome. É isso que nós devemos dar para Deus. Mas as coisas terrenas nós devemos dar para os homens. O imposto era algo terreno. Você não pode dar algo terreno, algo físico para Deus. O que você tem que dar para Deus é algo espiritual. Então, tudo aquilo que devemos fazer, devemos praticar o melhor. Temos que praticar algo espiritual. Algo que Deus aprecie, que Deus receba com gratidão. É isso que nós devemos fazer. Então, o Senhor Jesus aqui separa o que é físico do que é espiritual. E muitas pessoas hoje estão dando mais valor a coisas físicas do que espirituais. Não estão buscando, primeiramente, ao reino de Deus e a sua justiça. Pelo contrário, eles dão prioridade para coisas físicas, terrenas, efêmeras e passageiras que existem nesse mundo. Esse é o erro que nós não podemos cometer mais. Então, nós devemos entender essa questão, porque é simples demais. É isso o que o Senhor Jesus quer. Ele disse para Pilatos, o reino dele não era desse mundo. Ele não tinha nada a ver com esse mundo. Ele só veio aqui para cumprir o mandato do Pai. Ele não veio para se envolver em questões terrenas, só ficar pensando em coisas terrenas, só ficar se envolvendo em negócios desta vida. Ele não fez isso em tempo algum. Pelo contrário, ele veio para cumprir a vontade do Pai. E ele cumpriu mesmo. Então é isso que nós devemos entender. Porque os exemplos que o Senhor Jesus deixou para nós seguirmos os passos dele já estão revelados, já estão escritos. É só nós praticarmos que iremos ter bons resultados, aprovados por Deus, pelo Senhor Jesus. Então nós devemos entender essa questão. E para que isso aconteça mesmo, de fato e verdade, temos que deixar o Espírito da verdade nos guiar a toda a verdade, completamente, integralmente, totalmente. Então que nós possamos entender essa questão, porque aquele que faz a vontade do Pai é aquele que é aprovado. Porque nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu, esse sim entrará no reino dos céus. Então, é hora de deixarmos o que é errado e começarmos a praticar o que é certo, retornando à sensatez. A sensatez vai nos levar a cair em si, a cairmos na real, para que possamos continuar olhando firmemente para o Senhor Jesus. Ele é o nosso exemplo. Então, a prática dos exemplos do Senhor Jesus vai nos fazer cada vez mais perfeitos. É isso que nós devemos entender. É isso o que o Senhor Jesus quer para a sua vida e para a minha vida. Vamos fazer assim que vamos nos dar bem.
Essa é a mensagem de hoje. Em nome do Senhor Jesus. Amém.